Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos retomar a termodinâmica, mais precisamente a primeira lei da termodinâmica, resolvendo alguns exercícios para melhorar a compreensão acerca dessa lei. Vou carregar aqui alguns problemas que não estão na lista de exercícios que foram deixadas lá na nossa sala de aula virtual. Antes de começar, eu quero reforçar alguns aspectos relacionados à primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, ela vai relacionar a energia interna do sistema com o calor e o trabalho. Todo sistema gasoso tem uma energia interna e o sistema gasoso pode interagir com a sua vizinhança, ou seja, o lado de fora do sistema, trocando trabalho ou calor. Ao trocar trabalho ou calor, a sua energia interna pode sofrer aumento ou diminuição. Então, a variação da energia, o aumento ou a diminuição dessa energia, é dado pela primeira lei da termodinâmica. Variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Muito importante lembrar que nós temos aqui neste sinal negativo uma condição importante relacionada à equação. Nós não podemos alterar este sinal. Agora, é importante também comentar que o próprio calor e o trabalho têm os seus sinais. Por exemplo, o sistema pode receber calor e pode também liberar calor. E aí vai ter que ser feita uma consideração desses sinais. Com relação ao trabalho, vale a mesma regra. O sistema pode receber trabalho ou pode liberar trabalho. Então nós temos, com relação também ao trabalho, algumas considerações a serem feitas com relação ao sinal. Então esse sinal que aparece aqui na equação, ele não pode ser alterado, esse sinal precisa permanecer. Agora, os sinais do calor e do trabalho dependem das condições de receber ou liberar, tanto o calor quanto o trabalho. Então existe, historicamente, uma condição muito importante que nós podemos, inclusive, considerar como uma forma de regra de sinais. Os sistemas termodinâmicos foram concebidos para fazer o seguinte: receber calor e realizar trabalho. É para isso que eles foram feitos. Mas nada impede que o sistema receba trabalho e libere calor. Ao fazer isso, ou seja, ao fazer o oposto do que nós temos aqui em cima como sendo a função do sistema, receber calor e realizar trabalho, ao receber trabalho e liberar calor, nós temos um sentido inverso nas operações. Então, é isso que vai definir a regra de sinais para nós. Um sistema que recebe calor e realiza trabalho está fazendo aquilo para o qual ele foi concebido. Agora, receber trabalho e liberar calor é também uma possibilidade. E nós vamos ver, quando estudarmos as máquinas térmicas, que isso de fato vai ter que acontecer. Mas se nós definimos que receber calor é positivo e realizar trabalho também é positivo, as operações inversas precisam ser negativas. Receber trabalho é negativo, então, e liberar calor também é negativo. É nesse sentido que nós vamos considerar os sinais para o calor e para o trabalho quando formos resolver problemas aplicando a primeira lei da termodinâmica. Eu vou recolocar essas observações na página seguinte, quando nós formos, de fato, resolver alguns exercícios como exemplo. Quero ainda fazer mais alguns comentários. Com relação à energia interna, há uma relação direta com a temperatura do sistema. Com relação ao trabalho, há uma relação direta com o volume. Voltando para a energia interna, toda vez que o sistema aquece, a sua energia interna aumenta, com certeza. Toda vez que o sistema resfria, a sua energia interna diminui, com certeza. Então é pela temperatura que nós sabemos se está havendo aumento ou diminuição da energia interna. Com relação ao trabalho, a sua relevância para o sistema tem a ver com o volume, porque o trabalho consiste em você ter o sistema empurrando a sua vizinhança ou sendo empurrado por ela. Isso implica que o sistema terá que ter uma das paredes móveis, e aí então você vai ter o sistema expandindo quando for realizar trabalho, e você vai ter o sistema contraindo quando receber trabalho. E isso implica, inevitavelmente, em você ter aumento ou diminuição de volume. Então, o trabalho está intimamente ligado ao volume do sistema.
Para o calor, não há nenhuma consideração a esse respeito, no sentido de que não há nenhuma ligação do calor com qualquer variável de estado do sistema, não previamente. Então você vai ter energia interna relacionada à temperatura e o trabalho relacionado ao volume, que são grandezas características do gás, volume e temperatura, mas o calor não tem nenhuma relação com o sistema gasoso. Portanto, ele não vai ter relações com qualquer variável de estado. Para ele vai haver uma certa arbitrariedade. Por que estou mencionando isso? Porque, veja, nós estudamos transformações do tipo isovolumétrica. Uma transformação isovolumétrica é aquela que tem o volume constante. Se o volume é constante, o meu sistema não pode expandir empurrando a vizinhança e tampouco poderá ser contraído sendo empurrado pela vizinhança. Isso significa, em última análise, que o sistema não pode trocar trabalho. Então, toda vez que nós estivermos tratando de um sistema que sofra transformações isovolumétricas, nós já saberemos que não vai haver troca de trabalho, então esse termo aqui vai se anular. Também vimos uma transformação que chamamos de transformação isotérmica. Uma transformação isotérmica é aquela em que o sistema não muda de temperatura. Se a temperatura é constante, significa que o sistema não aquece e nem resfria, então a sua energia interna também não aumenta nem diminui. Como consequência, não vai haver variação de energia interna. Desse modo, toda vez que estivermos tratando de uma transformação isotérmica, nós teremos já previamente a consideração de que esse termo, ΔU, será nulo. Então, são valores que previamente nós saberemos se identificarmos uma dessas duas transformações. O calor, ele recebe um tratamento à parte. Por quê? Porque o calor não tem relação com nenhuma variável de estado do sistema. No entanto, é possível fazer com que o sistema fique impedido de trocar calor. Por exemplo, nós podemos isolá-lo com paredes que impeçam a troca de calor, por exemplo, é o que faz um isopor ou a garrafa térmica. E nós também podemos ter situações em que o sistema sofra transformações muito rápidas, a ponto de não haver tempo para que uma troca de calor significativa ocorra. Processos em que a troca de calor deixa de ocorrer, nós chamamos de processos adiabáticos. Então, toda vez que nós estivermos resolvendo um problema e for mencionado que o sistema sofre um processo adiabático, nós automaticamente já iremos considerar que a quantidade de calor trocada é nula e, portanto, esse termo aqui da expressão será zero com certeza. Então, estou aí mostrando para vocês, estou adiantando, que existem 3 casos particulares que vão zerar uma das 3 dessas variáveis aqui da equação da primeira lei. A transformação isovolumétrica zera a quantidade de trabalho trocada, transformação isotérmica zera a variação de energia do sistema e uma transformação adiabática, um processo adiabático, vai zerar a quantidade de calor trocada pelo sistema. Então fiquem atentos a essas 3 possíveis situações particulares. Os exercícios que eu estou propondo aqui, que são 3, nenhum deles é um desses casos particulares. Nós temos aqui situações variadas, onde não é uma transformação isotérmica, nem uma transformação isovolumétrica, nem é um processo adiabático. Então vamos ver aqui o primeiro exercício. Certa massa de gás perfeito, que é também uma denominação para gás ideal, sofre uma transformação termodinâmica na qual recebeu 200 joules de calor do meio exterior e realizou um trabalho de 400 joules. Então nós temos aqui, destacando, recebe 200 joules de calor e realiza um trabalho de 400 joules. Quando a gente vai calcular a variação da energia interna, nós aplicamos a primeira lei da termodinâmica, ΔU igual a calor menos trabalho. Nós podemos aplicar essa relação de maneira intuitiva. Lembra do diagrama que eu montei na página anterior há pouco. Toda vez que um sistema recebe calor e realiza trabalho, os sinais são esses aqui. Se o sistema receber trabalho e liberar calor, os sinais são esses aqui. Então, o nosso sistema,
está recebendo calor, então nós estamos nessa situação aqui, e está realizando trabalho. Realizar trabalho é essa situação aqui. Então, os dois termos vão ter sinais positivos na hora que nós formos usar a equação. Então, ao escrevê-los, colocamos aqui um parênteses, o calor é 200 joules positivo, menos da equação, e o trabalho também é positivo, 400 joules da equação. Do trabalho. Quando nós fazemos os cálculos, 200 menos 400, porque aqui a regra de sinais nos diz que menos com mais dá menos, vamos ter aí menos 200 joules de variação de energia interna. Isso quer dizer que o nosso sistema vai ter a sua temperatura diminuída, porque o ΔU deu negativo. O que quer dizer isso? Que o sistema está com menos energia do que estava antes, ele esfriou, portanto, certo? Também podemos imaginar intuitivamente que o nosso sistema recebeu 200 joules de calor e gastou 400 joules de trabalho. Veja, se eu ganho 200 e gasto 400, eu fico com 200 a menos, né? Porque essas duas coisas não estão se equilibrando. Então isso aqui é intuitivo e isso aqui é respeitando aí as regras de sinais e tudo mais. No segundo problema, um gás ideal sofreu um aumento de 200 joules na sua energia interna, enquanto liberou uma quantidade de calor de 100 joules para a vizinhança. Então nós temos aqui em destaque um aumento de energia interna e uma liberação de uma certa quantidade de calor. Então é isso que está ocorrendo com o nosso sistema. Determine a quantidade de trabalho trocada pelo gasto com a sua vizinhança. Novamente, ΔU igual a calor menos trabalho. Refazendo o nosso esquema, sistema que ganha calor e realiza trabalho, tem esses sinais a serem considerados. Sistema que recebe trabalho e libera calor faz o oposto, então tem os sinais negativos. O que está acontecendo com o nosso sistema? Ele está tendo um aumento de energia interna de 200 joules e está liberando uma certa quantidade de calor. Liberar calor é aqui. Nós não sabemos o que está ocorrendo com o trabalho. Nós vamos saber quando finalizarmos o cálculo, né? Então, colocando aqui um aumento de energia interna de 200 joules, um aumento de 200 joules de energia interna, o calor recebido, na verdade liberado, merece ou deve ser considerado com sinal negativo. Esse menos eu não mexo, porque é um sinal característico da equação. E o trabalho, como é uma incógnita, né, nós não vamos atribuir nenhum sinal para ele. Vamos deixar que os cálculos mostrem qual é o sinal do trabalho. O que fazemos agora? Nós passamos esse termo para o lado de lá, ele vai ficar positivo. E passamos esse termo para o lado de cá, ele vai ficar negativo. Então já descobrimos que o trabalho é de menos 300 joules, portanto é um trabalho negativo. Ó. O sistema está recebendo trabalho. Intuitivamente, nós poderíamos ter o seguinte esquema. Meu sistema recebe 300 joules de trabalho e, ao mesmo tempo, libera 100 joules de calor. Olha só o que acontece. Se eu ganho 300 e gasto 100, me sobra 200 a mais do que eu tinha. Então, percebe que intuitivamente a gente sempre consegue fazer as conferências, né? E, no último caso, último exemplo, um determinado sistema gasoso recebeu 400 joules de trabalho de sua vizinhança, enquanto sua energia interna diminuiu de 100 joules. Então, temos aí, destacando as informações, trabalho recebido e energia interna diminuindo de 100 joules. Determine a quantidade de calor trocada entre o sistema e a vizinhança. Então, vamos aplicar a primeira lei da termodinâmica, ΔU igual a calor menos trabalho. Lembrando que este sinal é da equação
E o calor e o trabalho têm os seus sinais característicos, conforme estabelecido por uma determinada regra. E essa regra diz o seguinte: sistema que recebe calor e realiza trabalho implica em sinais positivos. O processo oposto, receber trabalho e liberar calor, tem os sinais negativos. Bom, vamos ver o que acontece então no nosso sistema. Nós temos que receber o trabalho. Se receber o trabalho, então estamos aqui. O trabalho é negativo. E o sistema teve uma diminuição de energia interna, então também é negativo. Diminuiu de 100 joules, então menos 100 joules. O calor é a nossa incógnita, então para ele não estipulamos nenhum sinal. O menos da equação a gente repete e o trabalho tem o seu sinal negativo. Então abrimos um parênteses aqui e colocamos menos 400 joules de trabalho realizado, né, pelo sistema sobre a sua vizinhança. Perdão, recebido, está aqui, né? Estou me confundindo. Agora fazemos as contas. Nós temos aqui menos 100 igual a calor, menos com menos dá mais, 400. E o que nós temos que fazer agora é jogar este valor aqui para o outro lado da expressão para isolar o calor. Com isso, nós teremos menos 100 menos 400 igual ao calor, portanto, o calor é menos 500 joules. Isso significa que o calor está saindo do sistema. Aqui tem um errinho, né? Aqui não é o trabalho, aqui é o calor. Então a situação é calor saindo do sistema. Agora fazemos a conferência intuitivamente. Está aqui o nosso sistema. O nosso sistema, segundo os nossos cálculos, né, liberou calor, porque deu negativo. Recebeu 400 de trabalho, é o que está no enunciado. E agora fazemos a conferência. Se eu ganho 400 e gasto 500, eu tenho 100 a menos do que eu tinha antes. Então está fazendo sentido os cálculos que fizemos aqui. Então, apenas para reforçar, a regra de sinais ela sempre vai respeitar essa ordem aqui. Os sistemas recebem calor para realizar trabalho. É assim que eles foram concebidos de início. E operações inversas, ou seja, receber trabalho e liberar calor, tem os sinais opostos. Ok? Essa é a regra de sinais que nós vamos empregar sempre que formos fazer os cálculos com a primeira lei da termodinâmica. Então é isso. Até mais.